A livraria que só abre à noite. A Rua das Amendoeiras parecia comum durante o dia. Pequenas lojas antigas, árvores inclinadas sobre a calçada e o silêncio confortável de um bairro que já tinha visto muitos anos passarem. Mas depois do pôr do sol, algo ali mudava. Luana não saberia explicar exatamente o quê. Talvez fosse o jeito como a luz dos postes ficava mais dourada, ou o modo como o vento parecia carregar histórias invisíveis pela rua. Ela caminhava sem destino naquela noite. O bloqueio criativo já durava meses. Antes, as histórias surgiam naturalmente em sua mente. Personagens apareciam, diálogos fluíam, finais se desenhavam sozinhos. Agora havia apenas silêncio e páginas em branco. Ela pensava em desistir de escrever. Foi quando viu a luz. Entre uma padaria fechada e uma loja de concertos antigos havia uma vitrine que ela jurava nunca ter visto antes. Uma pequena placa de madeira dizia: Livraria Aurora, aberto após o pôr do sol. Luana franziu a testa. Estranho. Ela entrou. O sino da porta tocou com um som suave. O lugar parecia saído de outro tempo. Estantes altas, madeira escura, escadas móveis e pequenas lâmpadas amareladas criando ilhas de luz entre os corredores de livros. O cheiro era de papel antigo e café recém-passado. Atrás do balcão estava um homem. Ele levantou os olhos do livro que lia. Boa noite. A voz era calma. Luana hesitou. Boa noite? Essa livraria sempre esteve aqui? O homem sorriu de leve. Depende de quem pergunta. Ela riu sem entender. Acho que nunca vi antes. Ele fechou o livro. Muitas pessoas só encontram este lugar quando precisam dele. Luana cruzou os braços. E por que eu precisaria? Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse lendo algo invisível. Então respondeu. Porque você perdeu uma história. Ela sentiu o coração apertar. Como você sabe que eu escrevo? Ele apenas estendeu um livro. Comece com este. Na capa havia apenas um título simples. Os Amores que Nunca Foram Escritos. Luana segurou o livro. Quanto custa? Nada. Nada? Ele inclinou a cabeça. Apenas volte amanhã e me diga o que achou. Ela não sabia por quê, mas aceitou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela levou uma história para casa. E sem perceber, também havia levado o começo de outra. Luana passou a noite lendo. A história do livro era simples. 2 jovens que quase se encontraram várias vezes ao longo da vida, mas sempre por segundos de diferença. Estações de trem, cafés, livrarias, quase encontros, quase amores. Mas algo na narrativa parecia estranhamente familiar, como se a autora tivesse escrito sobre sentimentos que Luana conhecia bem demais. Quando terminou o livro, já era madrugada. Ela fechou a última página lentamente. Isso parece comigo? Não exatamente, mas perto demais. Na noite seguinte, ela voltou à livraria. Arthur já estava lá. Terminou? Ela colocou o livro sobre o balcão. Como você sabia? Não sabia o quê? Que essa história parecia minha. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Todas as histórias são de alguém. Ela suspirou. Você tem outro? Arthur virou-se para uma estante e puxou um novo livro. A capa era azul escura. Cartas que nunca foram enviadas. Este é sobre despedidas, disse ele. Ótimo tema para alguém sem inspiração, respondeu ela com ironia. Ele sorriu. Às vezes o que falta não é inspiração. O que é então? Coragem. Luana ergueu as sobrancelhas. Coragem para quê? Arthur respondeu suavemente. Para viver a história que você quer escrever. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que não voltava ali apenas pelos livros. Voltava pelas conversas. E por ele. As noites passaram a ter um novo ritmo. Luana escrevia durante o dia. E visitava a livraria à noite. Arthur sempre tinha um novo livro. Histórias de amores interrompidos. Reencontros inesperados. Segundas chances. E cada uma parecia tocar algum pedaço da vida de Luana. Certa noite ela perguntou. Você já percebeu que todos os livros que me dá parecem falar comigo? Arthur respondeu sem olhar para ela. Talvez você esteja finalmente ouvindo. Ela se aproximou da estante. E você? O que tem eu? Qual é a sua história? Ele demorou a responder. Eu cuido das histórias dos outros. Isso não responde minha pergunta. Arthur a encarou. Nos olhos dele havia algo que Luana não conseguia decifrar. Algumas histórias ainda estão sendo escritas. Ela sorriu. Mistério demais para um livreiro. Mistério é o que mantém as pessoas voltando. Ela riu. Nesse caso, está funcionando. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Era suave, quase elétrico. Luana percebeu algo naquele momento. Ela não estava apenas encontrando histórias ali. Estava começando a viver uma. Uma semana depois, Arthur lhe entregou um livro diferente.
Não havia título, nem nome do autor. Esse é novo, disse ele. Luana abriu a primeira página e congelou. A história começava assim. Luana caminhava por uma rua tranquila quando encontrou uma livraria que só abria à noite. Ela olhou para Arthur. Isso é uma brincadeira? Continue lendo. As páginas seguintes descreviam tudo. O encontro, os livros, as conversas, até mesmo aquela noite. Isso é impossível. Arthur falou calmamente. Algumas histórias se escrevem sozinhas. Quem escreveu isso? Ele respondeu em voz baixa. Talvez você. Luana fechou o livro devagar. Você está dizendo que certas histórias só aparecem quando estamos prontos para vivê-las. Ela sentiu o coração acelerar. E o final? Arthur sorriu. Ainda não foi escrito. Luana voltou à livraria na noite seguinte, mas algo estava diferente. As luzes estavam apagadas. A porta fechada. A placa não estava mais lá. Ela bateu. Nenhuma resposta. Arthur? Silêncio. Ela caminhou até a vitrine e viu algo sobre o balcão. O livro sem título. Ela entrou. O sino da porta tocou, mas a livraria parecia abandonada. Luana abriu o livro. A última página estava em branco. Apenas uma frase escrita no topo. Algumas histórias precisam de 2 autores. Ela ficou parada por um longo tempo. Então pegou uma caneta da bolsa e começou a escrever. Na mesma hora, o sino da porta tocou novamente. Luana levantou os olhos e ouviu uma voz familiar atrás dela. Eu estava me perguntando quando você escreveria o próximo capítulo. Ela virou lentamente. Arthur estava ali, sorrindo. Luana ainda segurava a caneta quando Arthur entrou. A porta da livraria se fechou lentamente atrás dele, e o sino antigo tocou com um som suave que ecoou entre as estantes. Ela o observou como se estivesse vendo algo impossível. Você sumiu. Arthur caminhou devagar até o balcão. Não exatamente. Ele apontou para o livro aberto. Eu estava esperando você chegar até aqui. Luana olhou para a página em branco. A frase no topo parecia brilhar sob a luz quente da lâmpada. Algumas histórias precisam de 2 autores. Então isso tudo foi um teste? Perguntou ela. Arthur apoiou as mãos no balcão. Não um teste. Uma escolha. Luana franziu a testa. Escolha de quê? Ele respirou fundo antes de responder. Essa livraria não existe para vender livros. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Eu imaginei. Ela existe para terminar histórias. Luana ficou em silêncio. Arthur continuou. Histórias que ficaram incompletas. Amores que não tiveram coragem de acontecer. Destinos que nunca foram escritos até o fim. Ele apontou para o livro novamente. Esse é o seu. Luana passou a mão pela página vazia. E se eu não escrever nada? Arthur respondeu com calma. Então a história termina aqui. Ela levantou os olhos para ele. E você? Arthur demorou alguns segundos. Eu desapareço com ela. O silêncio que se seguiu parecia pesado, como se a própria livraria estivesse esperando. Luana olhou novamente para a página. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo de escrever. Sentiu vontade. Luana começou a escrever devagar. As primeiras palavras surgiram quase sem pensar. Ela entrou em uma livraria que só abria à noite. E encontrou alguém que parecia conhecer todas as histórias do mundo. Arthur observava em silêncio. Cada frase que ela escrevia parecia mudar algo ao redor. As luzes da livraria tremiam levemente. O vento soprava entre as estantes. Luana percebeu. Acontece alguma coisa quando eu escrevo. Arthur assentiu. A história está se tornando real. Ela riu. Mais real do que já é? Sim. Ela continuou escrevendo. Ela percebeu que o homem da livraria não era apenas um livreiro. Ele era o guardião das histórias que ainda não tinham final. Arthur desviou o olhar. Você já sabia? Eu suspeitava. Luana parou a caneta. Há quanto tempo você está aqui? Arthur olhou ao redor da livraria. Muito tempo. Anos? Décadas. Ela arregalou os olhos. Esperando alguém? Ele assentiu lentamente, esperando alguém que tivesse coragem de terminar a própria história. Luana voltou a escrever. Mas naquela noite, pela primeira vez, o guardião das histórias não estava sozinho. Arthur fechou os olhos por um instante, como se algo dentro dele tivesse finalmente relaxado. A livraria parecia mais clara, mais viva. Luana percebeu outra coisa. As últimas páginas do livro já não estavam vazias. As palavras apareciam sozinhas, como se a história agora estivesse sendo escrita por 2 autores. A última página surgiu lentamente. Luana leu as palavras que apareciam. Quando a história finalmente encontrou seu final, a livraria que só abria à noite cumpriu seu propósito. Ela levantou os olhos. O que acontece quando eu terminar?
Arthur sorriu com uma calma que parecia antiga. Na livraria fecha? Para sempre? Para nós dois. Ela olhou em volta. As estantes. O balcão. A luz quente. Você vai desaparecer? Arthur balançou a cabeça. Não. Ele deu um passo mais perto. Eu finalmente vou embora. Luana respirou fundo. Então escreveu a última frase. E naquela noite, 2 estranhos que se encontraram entre livros finalmente decidiram viver a própria história. Assim que a caneta tocou o ponto final, a livraria tremeu suavemente. As luzes começaram a apagar uma a uma. As estantes desapareceram lentamente na escuridão. Luana sentiu a mão de Arthur segurar a dela. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam na rua. A Rua das Amendoeiras. A livraria havia sumido, como se nunca tivesse existido. Luana olhou para Arthur. Então acabou? Ele sorriu. Não. Ele apontou para o livro em suas mãos. Agora a capa tinha um título. A livraria que só abre à noite. Luana riu. Eu escrevi um livro. Arthur respondeu. Nós escrevemos. Ela fechou o livro devagar. E agora? Arthur olhou para a rua iluminada. Agora nós vivemos o resto da história. Luana entrelaçou os dedos nos dele. E pela primeira vez, não havia páginas em branco esperando, porque a história já estava sendo vivida.